Olá, bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Eu me chamo Pedro Marcelo e hoje eu, junto com André Felipe, João Gabriel, Marcos Vinícius, David Heitor, que é nosso especialista em fazer cara de quem está prestando atenção, Roberto Marques, que trouxe o carisma, porque eu trabalho não, e Juan Alexandre, que diz que estudou mais ou menos. Bom, hoje nós apresentaremos um tema que até o T-Rex pararia para escutar: a datação por carbono 14 e a sua relação com a função exponencial. Quem nunca sonhou em ver um dinossauro de verdade? Bom, Jurassic Park nos fez acreditar que, com um pouco de DNA e tecnologia, isso seria possível. Mas e se a ciência real disser outra coisa? Bom, o carbono 14, ou C14, é um tipo especial de carbono que está presente em todos os seres vivos. Enquanto estamos vivos, o nosso corpo mantém a quantidade de carbono equilibrada com o ambiente, mas quando morremos, ela desaparece lentamente. Medindo a quantidade de carbono, os cientistas conseguem saber há quanto tempo algo morreu, como ossos, tecidos e madeira antiga. O tempo que o carbono 14 leva para cair pela metade se chama meia-vida, e é de 5.730 anos. E o dinossauro? Dá pra usar o carbono 14? Você viu quanto? 30 anos. Bom, na verdade não. O carbono 14 só vai até 50 mil anos, ou no máximo 60 mil anos, que são 10 meias-vidas. E os dinossauros viveram há mais de 65 milhões de anos atrás. Para medir a idade dos fósseis de dinossauros, os cientistas usavam outros métodos, como o potássio orgônio ou urânio chumbo, que serviam para medir rochas com milhares de anos. Ou seja, o carbono 14 já desapareceu há muito tempo. Bom dia, boa tarde, eu sou o João Gabriel e eu vou explicar o contexto histórico da datação por carbono. Bom, primeiramente a gente tem que dizer como eles datavam a idade dos seres e dos registros de antigamente. E antigamente eles tinham mais ou menos 2 ou 3 métodos, talvez até mais, para identificar a idade de um objeto, um ser. A primeira é pela estratigrafia. Como a gente tem aqui, os estratígrafos, eles determinavam a idade de algum objeto, algum ser, através da camada. Se você soubesse acamar um objeto e na mesma camada houvesse outro ser ou objeto, você poderia identificar a idade dele. E também a gente tinha outros como a numismática, que era a forma comum. Existiam moedas ou qualquer outro registro de reis ou pessoas que tenham uma equivalência de idade, e aí você poderia dizer em que ano ou em que época mais ou menos existiu esse material, ou ser ou qualquer coisa parecida. Até que, por volta de 1940, Kahneman e Rubin descobriram, através de experimentos nucleares, que um isótopo radioativo ele se conectava com carbono. E através disso, eles inspiraram um cara chamado William Liebig a criar o que a gente chama de hoje um método da datação por carbono na radiografia. E por volta de 1947 e 1950, ele formulou essa hipótese e a teoria e conseguiu pôr em prática. Em 1960, ele ganhou o Prêmio Nobel. E através desse Prêmio Nobel, ele espalhou grande parte do seu método. As pessoas, cientistas e estudiosos da época conseguiram ter melhor visão do que ele estava tentando passar com isso. E até hoje, nós temos a utilização do método de datação por carbono para identificar a idade de um ser ou qualquer coisa como um objeto antigo. Tudo isso é extremamente necessário, já que assim nós podemos entender a história e tirar o contexto de tudo. E, através da datação por carbono, atualmente nós temos ciências que foram criadas e que foram crescendo, como a arqueologia, a paleontologia, a antropologia, e elas movimentaram estudos que requerem grande responsabilidade, principalmente porque estamos lidando com a sociedade e a economia da época. E muito antigamente, por conta da datação por carbono, leva muito tempo para ser feito. Professor, quem desenvolveu o método da datação por carbono? Boa pergunta! E quem desenvolveu esse método foi o William Liebig, que foi por volta de 1960 e, na verdade, 1947 a 1950 e 1960 ele ganhou um Prêmio Nobel. E, até hoje, na atualidade, a datação por carbono ela vem influenciando, gerando muitas ciências como arqueologia, antropologia e até hoje nós utilizamos esses métodos, já que antigamente existiam formas econômicas, formas de sociedade, hierarquias, que até hoje são estudadas pelos cientistas,
geram coisas como cultura, aprendizados e mitologias, ciências, religiões, que é muito importante pra gente, já que assim nós formamos um caráter, uma crença e muitas outras coisas. E através disso, obviamente, além da datação por carbono e outras, como eu falei, como a numismática e a estratigrafia, temos a dendrocrinologia, que ela usava as árvores e os anéis que haviam em volta dela para saber qual seria a idade ou a data daquele objeto. Mas, porém, ela só funcionava com materiais de madeira e onde era visível os anéis, mesmo que fosse através de microscópios. Obviamente, dessa forma, ela até um pouco bem precisa comparada com as outras formas, como a estratigrafia e outras como a numismática. Já que, por exemplo, na numismática existe a possibilidade de você acabar convertendo situações ou mesmo de estilos artísticos ou formas de desenhar moedas e outras formas de cultura para eles poderem ter se renovado, mesmo surgido depois de muitos séculos da extinção desse estilo artístico. E por hoje é só. Uma função exponencial ela acontece quando a variável se encontra no expoente. Ela tem uma forma geral de f de x igual a vezes b elevado à variável, onde a deve ser um número real diferente de zero e b deve ser um número natural diferente de 1. Um dos pontos mais interessantes a se notar sobre essa função é o seu comportamento. Que pode variar entre crescimento e decrescimento, dependendo do valor de b. Quando o valor de b for maior que 1, a função apresenta um crescimento. O que isso significa? Significa que o valor de f de x vai crescer exponencialmente de acordo com o valor de b. E assim também vice-versa. Quando o valor de b for menor que 1, vai acontecer um decrescimento da função, onde o valor de x, de f de x, vai cair junto com o valor de b. Podemos notar então que f de x é proporcional a b. Quando b cresce, f de x também vai crescer. E quando f de x diminui, b também vai diminuir. Uma característica interessante é que a função exponencial nunca toca no eixo x, mas chega cada vez mais perto dele. Chamamos isso de assíntona horizontal no eixo x. Professor, isso é legal, mas pra que eu vou usar isso? Que ótima pergunta, meu aluno. É o seguinte, a função exponencial aparece em várias áreas da nossa vida. Na física, na matemática, na química, nas redes sociais até. E até mesmo no cálculo do carbono 14. E agora, como utilizaremos a função exponencial na datação por carbono -14? De maneira mais geral, a quantidade de carbono presente no organismo diminui a cada 5.730 anos em um processo de decaimento radioativo não linear. Isso quer dizer que a gente utiliza um cálculo de função exponencial decrescente para calcular a quantidade inicial de carbono dentro do organismo, desde o período ocorrido até a morte, para calcular a quantidade restante de carbono presente. Professor, como funciona o cálculo da função exponencial da datação do carbono 14? Bom, boa pergunta. Nós utilizaremos o cálculo e como ele funciona de maneira mais parecida. O que ele funciona dele é a quantidade restante do material após o ter marcado o P, que é igual a Q0, que é definir a quantidade inicial de carbono presente no organismo, vezes 2, elevado a menos P, dividido por 5.730 anos. 5.730 anos é o tempo que o carbono leva para decair pela metade. Bom dia, boa tarde, me chamo Juan e eu vou falar sobre o método da datação por carbono 14. Bom, desde 1940 nós vimos que o método da datação é amplamente usado em diversas áreas e com isso, desde aquela época até hoje, ela é bastante utilizada e aperfeiçoada. Professor, em que área podemos usar a datação por carbono 14? Ótima pergunta, nós podemos utilizar ela em diversas áreas, como na arqueologia, para determinar a idade dos ossos, na geologia, para estudar os sedimentos das rochas e etc. E também nós podemos utilizar ele na forense, que é um caso bem mais isolado e incomum.
onde nós podemos investigar casos e etc. E além nós podemos ver na oceanografia, que envolve os ciclos de carbono, e com isso nós podemos achar os depósitos de restos de seres vivos.